Então, boa noite, gente. Eu, Milena e a Evelyn somos discentes do quarto ano de medicina. A gente vai apresentar sobre planejamento familiar hoje. Pode passar. Então, na nossa apresentação, a gente vai fazer uma leve introdução sobre a questão do planejamento familiar e depois vamos falar de alguns métodos contraceptivos de forma mais específica. Pode passar. Então, antes da gente falar sobre esse tema, é importante definir o que seria esse planejamento familiar. O Protocolo de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde de 2016, ele traz que o planejamento reprodutivo, ou também chamado planejamento familiar, ele vai designar um conjunto de ações de regulação da fecundidade. E essas ações, elas vão auxiliar as pessoas a conseguirem prever e controlar a geração e o nascimento de filhos. Esse planejamento familiar ele vai englobar tanto adultos quanto jovens e adolescentes que têm vida sexual ativa, independente deles terem ou não parcerias estáveis, e também vai auxiliar aquelas pessoas que estão se preparando, né, para iniciar a sua vida sexual. Pode passar. Então, a atenção sexual reprodutiva, ela vai englobar vários tópicos, né? Ela vai girar em torno de uma avaliação global, tanto da mulher quanto do homem. Dentro dessa avaliação global, na entrevista, a gente deve saber os antecedentes pessoais e patológicos do paciente, questionar sobre o uso de medicações, questionar, né, sobre o desejo de engravidar ou não, além de fazer, né, um exame físico completo dessa paciente para verificar se tem algum problema. Dentro disso entra também a educação em saúde, que vai visar aí trazer conhecimento, né, para todas as pessoas, tanto de forma individual quanto coletiva, sobre o livre exercício, né, que elas podem ter com relação à sua sexualidade, ao prazer. É importante também trazer para essas pessoas quais são, né, os seus direitos, tanto sexuais quanto reprodutivos, além também de informar sobre a questão do sexo seguro, da anticoncepção, bem como do planejamento, né, da gravidez. Dentro da atenção à saúde reprodutiva, a gente fala também sobre a indicação de preservativos, da importância não só como método contraceptivo, como também na prevenção de algumas doenças sexualmente transmissíveis. A gente aborda também sobre os casais soro-discordantes, né? Então, casais em que um deles tem AIDS. Então, a gente vai conversar tanto sobre a prevenção do contágio do parceiro, quanto também do tratamento dessa pessoa que está infectada pelo HIV. A gente vai abordar também a escolha do método anticoncepcional de acordo com as necessidades e com características específicas da mulher, mas lembrando também de sempre trazer, né, a figura masculina como parte também da responsabilidade na questão da anticoncepção, seja pelo uso de preservativos, ou, por exemplo, no caso dos métodos definitivos, né, com a vasectomia. A gente deve também saber abordar sobre a contracepção de emergência, que a gente vai citar melhor posteriormente, abordar os jovens e adolescentes tentando manter um ambiente seguro para que eles consigam se sentir abertos, né, para falar sobre essas questões, lembrando do sigilo profissional que tem que ter com esses pacientes, mesmo que eles sejam menores de idade, e tentar trazer a confiança para a gente conseguir encorajar eles, né, a fazer um planejamento reprodutivo e a terem o desenvolvimento dessa educação sexual. Além também de abordar questões sobre a gravidez indesejada, que está muito associada aí com o abortamento inseguro. Então, sempre que tiver essas situações, trazer as informações necessárias para essa paciente, falar sobre os riscos desses abortamentos inseguros, para tentar deixar ela de uma forma mais segura e conseguir ajudar da melhor forma possível. E, por fim, lembrar, né, que apesar do enfoque aqui da nossa apresentação hoje ser nos métodos contraceptivos,
quando a gente fala de planejamento familiar, a gente não fala só da anticoncepção, a gente fala também no auxílio à concepção. Então, aquele casal que planeja, que deseja engravidar, ele também pode passar por uma consulta e por avaliação para fazer com que esse processo né, se desenvolva de forma mais fácil. Então, se o casal já tem esse interesse, é importante orientar sobre questões como o uso de medicamentos, questões nutricionais. Em alguns casos, a gente pode lançar mão até de alguns exames para verificar se tem algum tipo de infecção ativa. Nos casos dos casais tentantes que estão há algum tempo já, né, tentando e não conseguem engravidar, pode-se realizar também uma avaliação hormonal, avaliação do espermograma, no caso do homem. Então, é importante a gente lembrar disso, que o planejamento familiar, ele não está em torno só da anticoncepção, que existem muitas coisas, muitos procedimentos que a gente pode realizar também para auxiliar quando o casal deseja engravidar. Pode passar. E antes da gente falar dos métodos contraceptivos de forma mais específica, eu trouxe 2 pontos que são muito importantes da gente saber, que são os critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos e o índice de Pearl. No caso dos critérios de elegibilidade, eles vão fornecer informações sobre a segurança e eficácia dos métodos contraceptivos de acordo com condições médicas e físicas específicas da mulher. Então, cada método contraceptivo, ele vai ser classificado nas categorias de 1 a 4, a depender de alguma condição médica ou física específica, sendo que as categorias 1 e 2 são categorias que geralmente são liberadas para o uso, e as categorias 3 e 4 são categorias não liberadas. Pode passar. Então, aqui, só para a gente relacionar, como o tema da apresentação passada foi a amamentação, né? A gente trouxe aqui para exemplificar que, no caso da amamentação, quando se tem menos de 6 semanas do pós-parto, tanto o anticoncepcional oral, quanto o anticoncepcional injetável, quanto a mini pílula, eles não devem ser utilizados nessa paciente. Então, nessa paciente, o que geralmente vai ser utilizado vai ser a questão da amenorreia lactacional, que eu vou explicar posteriormente, e também os métodos de barreira podem ser utilizados. No caso do DIU de cobre, ele vai ser considerado de categoria 1 se ele for instalado, né, se ele for introduzido antes de 48 horas do pós-parto ou após 4 semanas. E aí, de acordo, né, com o evoluir desse período de amamentação, vão sendo liberados outros métodos anticoncepcionais, como, por exemplo, entre 6 semanas e 6 meses do pós-parto, a gente já pode utilizar, por exemplo, a mini pílula, e após os 6 meses, a gente já pode entrar aí com os anticoncepcionais injetáveis e os anticoncepcionais orais combinados. Pode passar. Então, só para enfatizar, né, esses critérios de elegibilidade, eles vão auxiliar o profissional que vai indicar esses métodos contraceptivos a entender se essa paciente pode ou não utilizar algum método específico. E o segundo ponto que eu queria falar, antes da gente entrar nos métodos especificamente, é esse índice que ele vai avaliar a eficácia do método contraceptivo. Ele vai avaliar, né, através de um cálculo que leva em conta o número de falhas que ocorrem durante a utilização do método contraceptivo no intervalo de 1 ano em 100 mulheres. E aí, esse índice, quanto menor for o seu valor, maior é a eficácia do método. Então, os métodos que têm maior eficácia, eles têm esse índice menor do que 1. Que a gente pode visualizar nesse quadro aqui, por exemplo, a esterilização feminina, masculina, o DIU de cobre, são métodos contraceptivos que têm esse índice abaixo de 1. Enquanto que, por exemplo, o diafragma com espermicida, ele já tem esse índice um pouco mais elevado, o que indica que a eficácia, né, é um pouco menor se comparada a esses outros métodos. Pode passar.
Então, dando início aos métodos contraceptivos, nós temos os métodos comportamentais, que vão se basear na identificação das fases do ciclo menstrual da mulher e na prática de abstinência sexual ou de coito interrompido no período fértil da mulher. São métodos, né, que são de fácil aplicação, mas que não são muito eficazes, porque eles dependem, né, de um acompanhamento rigoroso e também de uma certa regularidade no ciclo menstrual da mulher. E os principais métodos comportamentais utilizados são o método Diógeno-Quinaus, que é também conhecido como método da tabelinha, o monitoramento da temperatura basal, monitoramento do muco cervical, que é também conhecido como método Billings, o método sintotérmico e a amenorreia lactacional. Pode passar. No caso do método Diógeno-Quinaus, ele vai consistir na identificação do período fértil através de um cálculo estratégico que foi desenvolvido por essas duas pessoas. Então, para a gente conseguir identificar esse período fértil, é necessário que a mulher ela registre o número de dias de cada ciclo menstrual dela durante um intervalo mínimo de 6 meses. Após o registro de pelo menos esses 6 meses, a gente vai, então, fazer um cálculo para identificar qual que é o primeiro e o último dia fértil da mulher. Sendo que o ciclo, né, ele vai ser contado, ele vai iniciar no primeiro dia da menstruação e vai terminar no último dia antes da menstruação seguinte. Então, tendo essas informações, o primeiro dia do período fértil, ele vai ser calculado utilizando-se, né, o ciclo de duração mais curta e subtraindo 18. E o último dia do período fértil vai ser calculado utilizando o número de dias de duração do ciclo mais longo, subtraindo 11 dias. A partir desse cálculo, então, a gente tem o primeiro e o último dia fértil. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui para ficar mais claro. É importante dizer também que, no caso desse método, o ideal é que ele não seja utilizado em pacientes que têm a diferença entre o período do ciclo menstrual mais longo e mais curto maior do que 6 dias, porque se ela tem essa diferença, né, entre os ciclos maior do que 6 dias, significa que ela tem uma irregularidade menstrual maior e, por isso, o método não seria tão efetivo. Pode passar. Então, para exemplificar, no caso de uma mulher que registrou seus ciclos durante 7 meses e ela identificou que o ciclo mais curto dela nesse período durou 26 dias e o ciclo mais longo 32 dias, a gente vai calcular. A gente primeiro vai verificar, né, se ela está dentro dessa faixa que identifica, né, uma certa regularidade dos ciclos menstruais. Então, no caso dela, a diferença entre o ciclo mais longo e o mais curto foi igual a 6, está faltando um 2 aí no 26, mas então o método poderia ser utilizado. E aí o primeiro, o início do período fértil, ele vai ser calculado então, subtraindo 18 de 26, que 26 é a quantidade de dias do ciclo mais curto. E o último dia vai ser calculado a duração do ciclo mais longo. Sendo assim, então, o período fértil dela seria entre o 8º e o 21º dia, e seria necessária a abstenção sexual durante esse período. O que a gente sabe, né, que de forma prática muitas vezes não é possível, por isso que ele não é tão efetivo. Pode passar. O segundo método comportamental é a aferição da temperatura basal da mulher. Ele vai se basear na alteração da temperatura que ocorre no corpo da mulher durante o seu ciclo. Então, para a gente conseguir monitorar essa temperatura basal, a gente deve escolher uma via em que vai ser realizada essa aferição da temperatura diariamente. Pode ser a via oral, a vaginal ou a retal. Mas assim que você estabelece uma dessas vias, você deve manter a mesma via durante os outros dias. E aí,
fazendo essa avaliação da temperatura basal, de preferência no início do dia ou após pelo menos 5 horas de repouso, você vai registrar essa temperatura e vai identificar quando ocorre um aumento de pelo menos 0,2 graus Celsius de forma constante. Porque essa alteração de temperatura ela vai ser típica do período de ovulação. Então, a partir do momento em que se observa esse aumento de temperatura basal de forma constante, você identifica que essa mulher está no período fértil. E aí deve-se restringir a relação sexual desprotegida durante esse período. Ele não é um método muito efetivo porque ele é retrospectivo, né? Então, você vai identificar que esse aumento foi constante depois que já ocorreu a ovulação. Então, ele ajuda aí a mulher a conhecer o seu ciclo menstrual, mas tem essa possibilidade de erro, né? Por você identificar após a ovulação apenas. Pode passar. O terceiro método é o método da avaliação do muco cervical, e aí vai consistir na abstinência sexual durante o período em que esse muco cervical ele está filante, ou seja, quando você pega esse muco cervical na ponta do seu dedo indicador e do polegar, ele forma um fio. Isso vai acontecer porque durante o período ovulatório, esse muco cervical ele vai se tornar mais abundante, mais aquoso, vai ficar com a aparência de clara de ovo, que é a que está mostrada nessa penúltima imagem aí do slide, e vai se tornar filante, podendo formar um fio, né, de até 10 centímetros. Então, a partir da avaliação e do registro, né, da consistência do muco cervical durante todo o ciclo menstrual, a mulher vai ser capaz de identificar essas alterações e de verificar o período, né, em que ela estaria ovulando. Mas, como os outros, né, é passível de erro e é necessário que seja feito esse monitoramento diariamente. Pode passar. O método sintotérmico, ele vai basicamente juntar esses outros 3 métodos que eu citei anteriormente. Então, vai levar em conta o calendário, a temperatura basal e a consistência do muco cervical, além também de levar em consideração alguns outros sinais e sintomas que podem estar associados ao período fértil, como, por exemplo, a mudança na consistência e na posição do colo uterino, a presença de dor ovulatória e a sensibilidade mamária. Então, ele seria a junção, né, dessas 3 técnicas para que você conseguisse ter uma maior eficácia. Pode passar. E, por último, o último método comportamental seria a amenorreia lactacional. Esse método contraceptivo, ele vai ocorrer porque no período de aleitamento materno exclusivo, ocorre um feedback, né, hormonal que vai gerar uma supressão da ovulação dessa mulher. Então, se ela está em aleitamento materno exclusivo, ela tem essa contracepção de forma natural. Só que a amenorreia lactacional ela só pode ser utilizada como um método contraceptivo efetivo se essa mulher atender, né, esses 3 critérios que estão citados aí. Então, ela vai ser efetiva se a criança tiver menos de 6 meses de idade, amenorreia, ou seja, se ela não tiver menstruado no pós-parto, e se ela estiver em aleitamento materno exclusivo ou quase exclusivo. No caso das mães que não têm esse aleitamento materno de forma exclusiva, como eu citei anteriormente, a gente pode utilizar a mini pílula a partir de 6 semanas do pós-parto. E a partir dos 6 meses, a gente pode utilizar tanto os métodos anticoncepcionais orais combinados, quanto o anticoncepcional injetável. E, independente, né, do período, a gente pode utilizar também os métodos de barreira como auxiliar aí no caso da utilização da amenorreia lactacional. Pode passar. Falando agora sobre os métodos de barreira,
Eles são métodos que vão impedir a ascensão dos espermatozoides para a cavidade uterina, e eles têm sua ação tanto através do impedimento, né, de forma mecânica, quanto de forma química. Esse grupo de métodos vai incluir os preservativos, o diafragma, os espermicidas, as esponjas e o capuz cervical. Pode passar. O preservativo masculino é muito conhecido, né, popularmente como camisinha. Ele geralmente vai ser produzido a partir de borracha, seja ela natural ou sintética, e tem como vantagem, né, o que eu citei anteriormente, que além de ser um método contraceptivo, também diminui o risco de infecção por doenças sexualmente transmissíveis. Entretanto, por uma falha, né, no uso, por não saber manusear, esse método ele tem um índice de Pearl um pouco maior, que varia de 3 a 14%, sendo de 3% quando essas pacientes, essas pacientes não, né, os casais utilizam esse método de forma efetiva, da forma correta, e de 14% quando ele é utilizado de forma incorreta. Pode passar. Nós temos também o preservativo feminino, que vai ter um mecanismo bastante similar ao masculino. Ele vai ser um dispositivo introduzido no canal vaginal da mulher antes do coito e vai impedir o contato entre a mucosa genital feminina e o pênis e o sêmen. Ele também vai diminuir o risco de infecção por doenças sexualmente transmissíveis e, assim como a camisinha, não vai ter uma eficácia tão grande, variando aí o índice de Pearl de 5% a 21%, sendo que existem, né, vários modelos que podem ser utilizados. Pode passar. Outro método é o diafragma. Ele também vai ser um dispositivo que vai ser introduzido no canal vaginal. Ele geralmente vai ser produzido a partir de borracha. Ele tem um formato côncavo, possui uma borda flexível, e esse dispositivo ele vai consistir basicamente na obstrução do colo uterino. Então, ele vai pegar tanto a parede vaginal anterior quanto o colo uterino, e geralmente as pacientes utilizam ele associado à geleia e ao creme espermicida. Eles têm como vantagem o fato de serem reutilizáveis, tendo um prazo de validade aí que varia de 3 a 5 anos de duração. Entretanto, para a gente prescrever o diafragma para o paciente, a gente deve fazer uma avaliação inicial para conseguir avaliar qual o tamanho do diafragma ideal para o paciente, porque ele vai ter um tamanho individualizado a depender de cada paciente. A sua utilização, né, ele deve ser inserido antes da ejaculação e só pode ser retirado após 6 horas do ato sexual. O índice de Pearl dele vai variar de 6% a 21%. Pode passar. O espermicida, ele vai ser um método de barreira que tem uma ação química. Ele vai ser uma substância introduzida na vagina antes da penetração ou associada a outros métodos de barreira, como eu falei anteriormente, com o diafragma ou com a esponja, que eu vou explicar posteriormente. Ele vai ter diferentes apresentações, podendo ser encontrado na forma de espuma, gel, creme, película e comprimidos. E, geralmente, o princípio ativo do espermicida é o nonoxinol 9. Eles devem ser utilizados com, no máximo, 1 hora de antecedência da ejaculação vaginal, porque, senão, eles perdem a sua efetividade. E o índice dele vai variar de 6% a 26%. Pode passar. As esponjas, elas vão ser dispositivos de poliuretano associados ao espermicida. Elas também vão bloquear o colo uterino, são colocadas no fundo da vagina e recobrindo, né, o colo uterino. Elas permanecem eficazes, né, durante um período de 24 horas. E após a ejaculação, assim como o diafragma, elas devem permanecer por no mínimo 6 horas antes de serem retiradas. É um método de barreira que não está disponível no mercado brasileiro, mas que é citado nas literaturas, e o índice dele vai variar
de acordo, né, se a paciente ela já teve alguma gestação ou não. Então, as nulíparas, elas têm um índice que varia de 9 a 20% e as multíparas de 26 a 40%. Pode passar. E o último método de barreira que a gente vai citar é o capuz cervical, que é um dispositivo muito semelhante ao diafragma, mas que tem um tamanho menor. E tem como diferença também com relação ao diafragma o fato de poder permanecer por um período maior dentro do canal vaginal, podendo permanecer aí por até 48 a 72 horas. É também um dispositivo que não é prescrito aqui no Brasil, e o índice dele é semelhante ao da esponja, variando entre nulíparas e multíparas. Pode passar. Falando agora dos dispositivos intrauterinos, como o nome já bem explica, né, eles são dispositivos que são implantados na cavidade uterina da mulher. Eles são bastante utilizados por serem um método, né, anticoncepcional reversível, mas que tem uma longa duração, então você não precisa, como no caso dos anticoncepcionais orais, né, de lembrar de tomar a pílula todo dia. Então, isso é uma vantagem no caso deles. Os dois mais comumente utilizados aqui no Brasil são o DIU de cobre, que é fornecido pelo SUS, e o DIU de levonorgestrel, que é conhecido mais popularmente, né? O pessoal conhece mais como Mirena. Pode passar. No caso do DIU de cobre, ele é feito por uma haste, né, de plástico, e essa haste de plástico ela é revestida com filamento de cobre. Ele, como eu falei, tem uma longa duração, então geralmente é um método que é efetivo ali durante o período de 5 a 10 anos e tem uma maior eficácia, né? Porque o índice dele é menor do que 1, é de 0,8%. Ele vai poder ser indicado, então, para qualquer mulher que queira algum método contraceptivo de forma reversível e de longa duração, principalmente naquelas mulheres, né, que tentaram outros métodos contraceptivos e tiveram algum tipo de inconsistência e que põe em risco, né, podendo ter a gravidez indesejada. Pode passar. E é importante falar que os dispositivos intrauterinos, eles vão ter algumas contraindicações absolutas e relativas. No caso de contraindicações absolutas, seria a gravidez, a presença de doença inflamatória pélvica ou doença sexualmente transmissível, atual, recorrente ou recente, pacientes com sepse puerperal, imediatamente pós-aborto séptico, pacientes que tenham uma cavidade uterina severamente deturpada, ou seja, que tem alterações, né, na formação da cavidade uterina e que a inserção do dispositivo não vai ser feita de forma boa. Pacientes também com hemorragia vaginal inexplicada, com câncer cervical ou endometrial, com doença trofoblástica maligna e pacientes que têm alergia ao cobre. Pode passar. As contraindicações relativas, elas estão associadas com fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis e para o HIV, a presença de imunodeficiência, como eu falei anteriormente, né, naquele intervalo de 48 horas a 4 semanas do pós-parto, eles têm essa contraindicação relativa, então as mulheres no pós-parto, quando querem utilizar o DIU de cobre, elas devem inserir o dispositivo antes de 48 horas do pós-parto ou após essas 4 semanas, pacientes com câncer no ovário e com doença trofoblástica benigna. Pode passar. Passando agora para o DIU de levonorgestrel, ele vai ser um dispositivo que, diferente do DIU de cobre, ele vai ter uma quantidade pequena, né, de hormônio. No caso do DIU de cobre, a ação anticoncepcional dele vai ocorrer pelo desencadeamento de uma reação inflamatória na cavidade uterina que vai impedir a mobilidade tanto do espermatozoide quanto do óvulo e vai evitar a fecundação. Já no caso do DIU de levonorgestrel,
o que vai acontecer é a liberação desse hormônio, que vai gerar uma atrofia do endométrio na cavidade uterina e vai impedir, então, a implantação vai impedir a fecundação. Então, esse dispositivo ele vai ter um reservatório de 52 miligramas do levonorgestrel e ele vai liberar aproximadamente 5 microgramas desse hormônio por dia, sendo que a taxa de liberação ela vai decaindo de acordo com o tempo, chegando no 5º ano de uso, né, que geralmente é a duração desse dispositivo, com uma liberação de 10 a 12 microgramas por dia. O índice dele é muito baixo, então é um método muito eficaz, é um índice de 0,1%. As indicações e contraindicações são basicamente iguais às do DIU de cobre, e ele tem como uma certa vantagem o fato de levar à amenorreia ou a oligomenorreia. Então, as pacientes que fazem uso desse dispositivo, elas geralmente vão ter uma redução do fluxo menstrual ou vão deixar de menstruar. Isso aí pode auxiliar, por exemplo, em pacientes que têm anemia recorrente, pacientes que têm um fluxo menstrual mais intenso, então pode ser visto como um benefício para essas pacientes. Pode passar. Boa noite a todos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outra metodologia, né, que seriam os contraceptivos hormonais. Pode passar. Bom, começando pelos mais importantes, né, os anticoncepcionais orais combinados, que vão ser o método anticoncepcional mais utilizado em todo o mundo. Isso se deve, em boa parte, né, pela elevada eficácia que eles têm, já que a falha é de menos de 1 a cada 100 mulheres por ano que fazem o uso perfeito, né, ou seja, o uso de acordo com as recomendações médicas, de acordo com o que é preconizado para cada tipo do anticoncepcional, sendo que quando esse uso ele não é feito dessa forma, ele pode aumentar, né, o número de mulheres que têm a falha. Esses anticoncepcionais, eles são considerados combinados porque eles contêm tanto o estrogênio quanto o progestagênio no mesmo comprimido, e essas pílulas elas vão ter como mecanismo de ação o bloqueio, né, da ovulação, porque elas impedem o pico de um hormônio, que é o hormônio luteinizante, que é o responsável por essa ovulação. E aí isso impede que a mulher engravide. Além disso, né, como mecanismo de ação também eles vão ter uma mudança do muco cervical, que Milene explicou. Esse muco ele acaba se tornando mais espesso, né, dificultando a chegada dos espermatozoides até a tuba uterina, que é onde ocorre, né, a fecundação. E eles também atuam diminuindo o movimento das trompas e a transformação inadequada do endométrio, dificultando também a implantação do concepto. Pode passar. Bom, além desses benefícios, né, que ele traz de anticoncepção, ele também atua reduzindo a incidência de gravidezes ectópicas, né, que são aquelas que não se implantam no útero, mas sim nas tubas uterinas. Eles diminuem a incidência de câncer de endométrio, câncer de ovário, de cistos ovarianos, de doença inflamatória pélvica, de doenças mamárias benignas e de miomas uterinos. Eles também atuam regularizando o ciclo menstrual, o controle da dismenorreia, né, que seriam as cólicas menstruais, e a anemia ferropriva, que pode acontecer naqueles casos em que as mulheres têm um fluxo muito intenso. E também ele tem como benefício o retorno, né, à fertilidade após a suspensão do método, após a suspensão do uso do anticoncepcional. Pode passar. Sobre a seleção, né, das pacientes que são as candidatas ao uso dessas pílulas, a gente vai trazer agora para a prática os critérios de elegibilidade que Milene explicou, né? A gente tem que algumas condições que essas gestantes têm, elas podem contraindicar o uso dessas pílulas, né? Como Milena falou, quando é uma categoria, uma condição, né, que essa gestante tem de categoria 4, ela não deve usar de forma nenhuma esse método, porque o risco é muito maior do que o benefício. Se for uma condição de categoria 3,
ela não é recomendado que ela faça o uso, mas ele pode até ser feito na ausência de outros métodos, né? E se essa gestante não aceitar o método em questão. Então, nós temos aí todas essas condições, né, que são muitas, não vale a pena a gente falar de uma por uma, mas a gente tem o tabagismo, por exemplo, né, que vai variar a quantidade de cigarros que a mulher fuma por dia, se ela fuma até 15, condição de categoria 3, se ela fuma mais do que 5, é de 4, a hipertensão, se ela é controlada ou não, a história dessa gestante, né, de doenças cardíacas, a enxaqueca se é com aura ou sem aura, e várias outras condições, né, doenças que podem afetar o fígado, né, como a hepatite, alguns tumores do fígado também, a cirrose e o diabetes, sendo ele com complicações ou não, né, e assim por diante. Pode passar. Quanto aos eventos adversos e ao manejo clínico, vale a pena a gente destacar que eu estou falando deles aqui para os anticoncepcionais orais, mas eles vão acabar se repetindo, né, para os demais anticoncepcionais hormonais, assim como boa parte das contraindicações e das indicações também. Então, ao longo daqui para o final da apresentação, a gente vai ver que isso acaba se repetindo, né? Então, a gente pode ter aí náuseas, a gente pode ter cefaleia, né, que é a dor de cabeça, a gente pode ter os sangramentos irregulares, que são conhecidos também como o sangramento de escape, a gente tem a acne e a mastalgia, que é a dor das mamas, e nesses dois casos a gente vai precisar avaliar junto com o ginecologista qual é o melhor anticoncepcional, qual é a melhor pílula que tem a menor dosagem de cada um dos hormônios para evitar que isso aconteça. E tem também o ganho de peso, né? Que é uma questão muito controversa, ainda não se sabe ao certo se realmente existe essa relação entre o uso da pílula com o ganho de peso, mas que ele deve ser investigado para a gente saber qual é a causa desse ganho de peso. Pode passar. Em segundo lugar, a gente tem o anel vaginal anticoncepcional. Ele é um método, né, que é um método também combinado, que é constituído de um anel flexível e transparente, que é feito desse material chamado Evatane. Esse material é interessante porque ele é inerte, né? Ele não interage ali com, a, com os tecidos vaginais dessa paciente, então acaba que ele não tem muito potencial de causar, por exemplo, infecções naquele local, ou até mesmo inflamações. Ele também tem uma alta eficácia, que vai se assemelhar à eficácia do anticoncepcional hormonal que eu acabei de explicar, né, que é o oral. E quanto às vantagens e os riscos desse anel vaginal, a gente tem que ele tem uma facilidade do uso, né, já que a paciente não precisaria ficar tomando todos os dias, com apenas uma colocação mensal, ele já garantiria o efeito dele. Ele tem também uma liberação gradual e controlada desses hormônios, né, prevenindo aí picos hormonais, poderiam exacerbar os efeitos colaterais. Ele tem uma baixa incidência desses sangramentos irregulares que eu já falei, né, manchas também. Ele tem também, por fim, que os riscos são semelhantes aos do anticoncepcional oral, aos das pílulas. Pode passar. Quanto às contraindicações desse anel vaginal, a gente tem que as contraindicações também vão ser semelhantes, só que tem algumas especificidades. Por exemplo, se a paciente tem uma estenose vaginal, que é quando as paredes, né, da vagina dela acabam se estreitando, isso dificultaria a introdução do anel, podendo levar a lesões. Se ela tem uma atrofia severa da vagina, que é quando a vagina acaba perdendo um pouco de tamanho, de largura, né, do seu lúmen. O prolapso uterino, cistocele ou retocele importantes, que é quando o útero ou a bexiga ou o reto, eles saem do lugar onde eles deveriam ficar localizados, isso também dificultaria o uso do anel. E aí abaixo a gente tem uma foto, né, mostrando que a própria paciente pode fazer a introdução dele. Pode passar. Bom,
Aí nós temos o adesivo transdérmico, né? Ele possui a mesma eficácia, né? O índice de Pearl dele é 0,7, as mesmas contraindicações, e o perfil de efeitos adversos também são os mesmos que as pílulas. A principal vantagem do adesivo é que ele é muito cômodo, né? A paciente só faz a aplicação e não precisa ficar se preocupando também com o horário e com essas coisas. Uma vantagem, uma indicação, na verdade, que os adesivos têm, é para aquelas pacientes portadoras de síndromes desabsortivas intestinais, ou seja, aquelas síndromes que dificultam a absorção intestinal dos nutrientes e, inclusive, a absorção de alguns anticoncepcionais, como, por exemplo, aquelas que fizeram bariátrica. Então, a via oral já não seria tão interessante para elas. O adesivo teria essa característica mais interessante. Também para mulheres com história de doença dermatológica esfoliativa, né, já que ele é aplicado sobre a pele, ou uma pele sensível, também podem não ser candidatas. E lembrar que as mulheres obesas, elas devem ser alertadas para uma possível redução da eficácia, né, porque já que a absorção é pela pele, elas podem ter essa redução principalmente naquelas que têm um peso corporal igual ou maior do que 90 quilos. Pode passar. Quanto aos efeitos adversos do adesivo, a gente tem as reações locais, né, que eu já falei. Os sintomas mamários, eles acabam sendo mais importantes nesse tipo de anticoncepcional do que nas pílulas. E a dismenorreia também acaba sendo um pouco maior, né, as cólicas, do que em comparação às pílulas. E aí, nessa imagem, a gente tem os locais que costumam ser aplicados esses adesivos. Pode passar. Bom, quanto aos injetáveis mensais combinados, a gente tem que eles têm uma formulação semelhante à da pílula, né? A diferença é que eles são injetáveis. E outra diferença também é que o estrogênio, que vai ser utilizado nos anticoncepcionais injetáveis, ele é natural, enquanto que na pílula ele costuma ser sintético. E como ele é natural, ele costuma ter os efeitos adversos mais brandos, né, com diferentes intensidades e também de diferentes tipos em comparação com as pílulas. E aí a indicação vai da preferência da paciente, se ela tem indicação, né, de uso e se ela tem ausência de alguma contraindicação. E quanto aos critérios de elegibilidade, que a gente já explicou, eles vão ser os mesmos que os das pílulas. Pode passar. Bom, as pílulas de progestagênio, elas são pílulas que têm só a progesterona, e por isso elas também vão ser conhecidas como mini pílulas. Quanto às indicações, elas vão ter preferência, né, aquelas que tiverem alguma contraindicação, que seja absoluta ou relativa para o uso dos estrogênios, para presença de efeitos adversos com o uso desses hormônios, e também durante a amamentação, já que os estrogênios, eles interferem naquele processo de lactação que as meninas explicaram na primeira apresentação. As pílulas de estrogênio, elas estão associadas a maior período de sangramento, né, por causa da ausência do fator estrogênico, e elas também podem não oferecer tanta proteção contra a gestação ectópica e está mais associada com cistos funcionais de ovários do que as pílulas. Pode passar. Bom, quanto às contraindicações das mini-pílulas, a gente tem que a gestante que estiver amamentando a menos de 6 semanas após o parto, ela vai ter um critério de elegibilidade categoria 3, né? Se ela tiver um episódio atual de tromboembolismo, trombose, embolia, ela também é categoria 3 de contraindicação. Câncer de mama atual é categoria 4 e pregresso é categoria 3, sendo pregresso considerado há mais de 5 anos, né, sem recidiva. Tumores de fígado, sejam eles benignos ou malignos, outras doenças do fígado também, como a hepatite viral ou a cirrose descompensada, enquadraria essa paciente na categoria 3. E tem alguns medicamentos que são apontados como redutores, né, da eficácia da pílula. Eles têm esse potencial de reduzir a eficácia. Ou seja, a gente tem aí
barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, topiramato, que são medicamentos anticonvulsivantes, né, utilizados muitas vezes em tratamentos de doenças como a epilepsia, por exemplo. Aí também seria categoria 3. Pode passar. A gente tem também os contraceptivos injetáveis, que tem apenas os progestagênios, né, à semelhança das minipílulas. Eles são preparações de liberação lenta, que duram aí cerca de 2 a 3 meses, e uma única aplicação já inibiria a ovulação por pelo menos 14 semanas. E eles vão ser indicados para pacientes também que têm contraindicações ao estrogênio, a mulher, ou seja, né, mulheres que fumam e que têm mais de 35 anos, por exemplo, né, de contraindicação. Também são indicados para aquelas hipertensas ou diabéticas, e mulheres com transtornos convulsivos, anemia falciforme, doença cardíaca congênita, enxaqueca com áurea e história prévia, né, de tromboembolismo. Pode passar. Sobre as contraindicações, né, e os critérios de elegibilidade desse método, a gente tem catalogado, né, o material da Febrasgo traz que são poucas as contraindicações. A única seria o câncer de mama atual. E nesses casos, a gente tem que fazer uma avaliação individual da paciente, né? Deve prevalecer o julgamento e a experiência do clínico que vai prescrever, que vai indicar essa medicação, para entender os riscos e os benefícios para cada mulher. Pode passar. Por último, a gente tem um implante contraceptivo subdérmico. Todos eles são à base de progesterona também, e eles vão ser indicados novamente para mulheres que têm contraindicações, para aqueles que são combinados, e também para mulheres que desejam uma proteção mais a longo prazo e que possa ser revertida rapidamente. Os principais efeitos adversos são dor de cabeça e a dor mamária, né, a mastalgia, mas eles são bastante toleráveis pela gestante, não fazem com que ela interrompa o uso desse método. E uma coisa interessante sobre ele também é que as adolescentes, os clínicos, na verdade, estão sendo incentivados a orientar melhor as adolescentes sobre o uso desse implante, que ele teria um efeito muito benéfico para elas, seria muito interessante na prevenção, né, de uma gravidez indesejada, de um abortamento ou de uma gravidez de repetição, já que, como as adolescentes ainda estão compreendendo os seus ciclos, a sua vida sexual, elas teriam uma menor preocupação com o uso do implante, já que ele não tem a necessidade diária, né, o controle contínuo da administração dele. Pode passar. Agora, passando para os métodos cirúrgicos, pode passar, eles são, diferente dos métodos hormonais e dos comportamentais que a gente falou, eles são definitivos, né, e por causa disso eles devem seguir a legislação brasileira de contracepção. A lei que vai regulamentar esses métodos é a Lei 9.263, que regulamenta a esterilização cirúrgica. Gente, só um minutinho, que eu vou ter que desligar aqui. E ela traz que a esterilização cirúrgica vai ser permitida em homens e mulheres com capacidade civil plena, maiores de 25 anos ou que já tenham pelo menos 2 filhos vivos, desde que seja observado um prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade de fazer essa cirurgia e o ato cirúrgico. Por que esses 60 dias são importantes? Porque durante esse período, o casal ele pode repensar, né? Ele pode ser útil para evitar uma possível esterilização precoce. O casal vai receber um apoio multidisciplinar, com psicólogos, por exemplo, para ele ter certeza dessa decisão. E outro caso também que vai ser permitido é quando houver risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, que tem que ser testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. Pode passar. Então, tem que ficar registrado, né, a manifestação da vontade em documento escrito e firmado, sendo que a gestante ela tem que estar
sóbria no momento, né, sem estar sob efeito do uso de drogas, por exemplo. É vedada a esterilização da mulher durante o período de parto ou aborto, exceto em caso de comprovada necessidade, né, por cesarianas sucessivas anteriores. A esterilização cirúrgica só pode ser executada por meio da laqueadura tubária ou vasectomia, ou algum método que seja cientificamente aceito. Então, vai ser vedado a esterectomia ou a oferectomia, que é a retirada total ou parcial, né, dos órgãos reprodutivos da mulher ou do homem. Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento de ambos os cônjuges, e em pessoas absolutamente incapazes, somente poderá ocorrer mediante autorização judicial. Pode passar. Aí, demonstrando a laqueadura tubária, né, que é o método mais utilizado no Brasil para as mulheres, pode ser por via laparotômica, laparoscópica, vaginal ou esteroscópica, né, ou seja, por via abdominal ou vaginal. Como a Milena já falou, tem um índice de 0,5%, e ela pode ser com anéis de plástico, com cauterização ou com fios de sutura. E ela visa, né, obstruir as tubas uterinas para impedir a fecundação. Pode passar. A vasectomia é o método definitivo para os homens. Ela é bem mais simples, né? Ela não precisa ser realizada em centro cirúrgico, pode ser em ambiente ambulatorial e com anestesia local. Diferente também da laqueadura, ela não tem efetividade imediata, por isso, no período de 8 a 12 semanas depois do procedimento, é importante que o casal utilize um outro método de contracepção até terminar, né, de ocluir o ducto. E essa oclusão ela pode ser confirmada por meio do espermograma, e o índice de Pearl dela é de 0,1 a 0,15 também. Pode passar. Então, só para finalizar nossa apresentação, a gente trouxe aqui os métodos contraceptivos que são ofertados pelo SUS. Pode passar. Então, o SUS oferece o diafragma, os preservativos, o DIU de cobre em T, alguns contraceptivos hormonais, a laqueadura tubária, a vasectomia, e em abril de 2021 foi aprovado também o uso de implante subdérmico, de etenogestrel, mas esse uso do implante subdérmico, ele é para uma população específica, seria mulheres, né, em idade reprodutiva, de 18 a 49 anos de idade, e que estão em situação de rua, que possuem HIV ou AIDS, e estão em uso de dolutegravir, em pacientes que estão em uso de talidomida, mulheres privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo, e em pacientes que estão em tratamento de tuberculose com aminoglicosídeos. Então, isso foi aprovado recentemente. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS publicou em abril a implantação dessa outra alternativa, né? E com relação aos contraceptivos hormonais, o Rename traz essas 5 medicações, que seria o injetável trimestral de progesterona, o injetável mensal, que seria a combinação das medicações, o anticoncepcional combinado oral de etilenostradiol mais levonorgestrel, o levonorgestrel na dose de 0,75 miligramas a 1,5 miligramas, que é geralmente utilizado como anticoncepção de emergência, conhecida também como pílula do dia seguinte, que só para a gente falar de forma resumida, né, seria a anticoncepção após o ato sexual, para evitar, então, uma gravidez indesejada ou o abortamento inseguro. E aí a gente administra esse levonorgestrel na dose única de 1,5 miligramas, após, né, no máximo 3 a 5 dias do ato sexual. E a norethisterona, que é a mini pílula de progesterona utilizada aí principalmente durante a amamentação ou em pacientes, em mulheres na perimenopausa. Pode passar.
Então, aqui é só o print, né, do Rename, mostrando que esse anticoncepcional trimestral está disponível nessas dosagens, pode passar. E aqui os outros anticoncepcionais hormonais e o DIU de cobre, que é disponibilizado nesse modelo T de 380 milímetros quadrados. Pode passar. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada, gente. Lembrando só que o planejamento familiar é propriedade da família. Claro que o médico entra como um organizador, um regulador das necessidades, ok? A definição, a tomada de opinião é da família, da mulher, principalmente no caso quando ela quer, ela pode ser sozinha, ela pode ter um namorado, ela pode não ter um relacionamento estável, tá? Mas o casal precisa participar do planejamento familiar, ok? Então, isso é regulado por lei, certo? Claro que, ao pegar a caneta e prescrever um método contraceptivo, precisamos orientar a nossa paciente se ela pode usar esse método, tá? Se for contraindicado, terminantemente, nós vamos tentar fazer com que ela compreenda isso. Às vezes isso é complicado, às vezes se torna um pouco mais dispendioso o nosso trabalho, mas é necessário. Mas é necessário também que nós tenhamos consciência de que o planejamento familiar precisa ser instituído realmente no país, porque até aqui existe um arremedo de planejamento familiar, tá? Mas que precisa evoluir para que se torne realmente mais efetivo. Não é controle de natalidade. Controle de natalidade é algo contra a lei, não é isso, tá? Não é isso. Mas planejar realmente a prole faz parte da vida, da boa saúde da família, ok? Tem uma dúvida aqui no chat, que é a respeito dos contraceptivos para puérpera. Se as meninas puderem repetir a questão dos 3 requisitos que elas precisam. Os 3 requisitos para a gente utilizar a amenorreia lactacional seria que a criança ela tenha menos de 6 meses de vida, que essa mãe, a puérpera, ela esteja em amenorreia, ou seja, que ela não tenha menstruado ainda, e que ela esteja em aleitamento, e que a criança esteja em aleitamento materno exclusivo, ou seja, como a Estela e a Thais explicaram anteriormente, que a criança receba apenas o peito, né? Não receba chá, não receba água, nem nenhum outro tipo de alimento. E com relação à questão do anticoncepcional intramuscular, ele realmente pode ser utilizado após 45 dias, que seria após essas 6 semanas do pós-parto, né? Então, antes dessas 6 semanas, a amenorreia lactacional e o uso de métodos de barreira seriam os métodos utilizados, e após essas 6 semanas do pós-parto, a gente pode utilizar também a mini pílula de progesterona e o anticoncepcional injetável. Boa noite. Sou Marta e eu gostaria de saber mais sobre o implante, porque a gente sabe que o implante não é disponibilizado pela rede pública ainda, só em clínicas particulares, e custa caro. Você sabe me dizer se já tem alguma lei ou algo em que as pessoas de menos posses possam estar implantando esse método? Então, o que eu falei anteriormente, né? O que foi liberado pelo Ministério da Saúde esse ano foi a utilização do implante, mas em pessoas, né, de uma população específica. Então, de liberação para a população geral, eu acredito não, né? Não foi liberado ainda. Eu não sei se tem algum outro recurso que possa utilizar
para conseguir. Mas o que está liberado é para aquelas populações específicas que eu citei anteriormente. Então, mulheres que estão em situação de rua, privadas de liberdade, que têm HIV e estão em uso de dolutegravir, que usam talidomida e que estão também em tratamento de tuberculose. O resto da população ainda não foi liberado pelo SUS. Uma pessoa que ela tem menos de 25 anos e que ela já tenha 4 filhos, ela se enquadra nesse quesito? Para implante, não. Ela se enquadraria, por exemplo, se fosse da vontade dela, né, na esterilização cirúrgica ou na utilização de algum outro método contraceptivo.